Eu queria falar nesta manhã sobre a vitória que vem pela vontade de Deus. A vitória que vem pela vontade de Deus. 1 Coríntios 15, 57, está escrito: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ainda quero ler em Romanos 7,15, que fala sobre a vontade. Vamos meditar nesta manhã sobre a vontade e a vitória. 2V, vontade e vitória. Romanos 7,15. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Porque os 18, Romanos 7,18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim. Mas não consigo realizar o bem. Tem aquele ditado: quando a vontade é vencida, tudo é vencido. O querer é humano. Querer o que é mal é próprio da nossa natureza decaída. E querer o que é bom é próprio da graça. Quando você quer o que é mal, isso vem da sua natureza decaída, porque o ser humano, ele caiu de uma posição privilegiada. O homem foi criado perfeito e santo, em comunhão com Deus. Houve uma queda. A raça humana, a humanidade, é uma raça caída da graça de Deus. Isso é uma verdade. Precisamos crer nesse princípio. A raça humana, a humanidade, é uma raça caída. O ser humano é um ser caído da graça de Deus. E tem aquele ditado: se não existisse vontade própria, não existiria inferno. Porque a vontade é o querer. É a parte mais profunda da alma. Você quer ou você não quer. Você não quer ou você quer. A alma humana, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, formou o homem do pó da terra, em Gênesis 2,7, e soprou nele o fôlego de vida. Então o homem é constituído de espírito, alma e corpo. Analisando a alma, que a alma e o espírito é inseparável, porém deve ser estudado separadamente, a alma constitui-se de intelecto, que envolve raciocínio, imaginação e memória. Repita comigo: a alma se constitui do intelecto, que subdivide-se em razão, imaginação e memória. Mas também a alma tem sentimento. Intelecto, sentimento e a terceira parte, vontade. Enquanto o Evangelho não mudar sua vontade, você não está convertido. Às vezes dobramos nosso joelho e não dobramos nossa vontade.
Não queremos o que Deus quer. Não queremos a vontade de Deus. A vontade de Deus é o que Deus quer. O que Deus quer de mim? A minha santificação. Existe um dilema, uma luta. O que Deus quer de mim? Ai, Senhor, com quem que eu vou casar? Qual é a minha profissão? Ai, Senhor, ela é morena, é loira. Irmão, vai estudar a Bíblia. Existe a vontade de Deus geral para todos. Ele não quer que ninguém se perca. A vontade de Deus para todos. Mas existe a vontade de Deus individualmente. Deus inspira no homem, dá direção, o que ele deve fazer. Você lendo a Bíblia descobre a vontade de Deus para você. A vontade de Deus na vida profissional. A vontade de Deus na família. A vontade de Deus na vida ministerial. A vontade de Deus. Mas quando a vontade é vencida, tudo é vencido. Muita gente é enganado por essa palavra. Não tenho vontade. E se engana porque nós não podemos viver de sentimentos. Ah, hoje eu estou sem vontade. Vamos ver se amanhã estou com mais vontade. Não. Você tem que ter um propósito, um compromisso. Ler a Bíblia é vontade ou compromisso? Compromisso. Mesmo não tendo vontade. Vou abrir a Bíblia sem vontade de ler nada. Oro primeiro, para ele tocar minha vontade. Ler a Bíblia é compromisso. Orar é compromisso. Escutar o Evangelho é compromisso. É procurar se alimentar. Porque Deus nos dá a fome, o apetite físico. E não precisa ninguém falar, está na hora do almoço. A fome está lá. Não precisa ninguém falar, lê a Bíblia. A fome está lá. Mas você dá alimento para a fome espiritual? E como disse Antônio Gilberto, já falecido, você se contenta com o garfo do professor ou com a colher do pastor? A colher do pastor alimenta. O garfo do professor sustenta. Mas se não tiver a colher do pastor e o garfo do professor, você vai morrer de inanição espiritual? Você vai morrer de anemia espiritual? Com um livro tão rico de alimentação? Então, a vontade. Aqui Paulo está dizendo, porque o que faço não aprovo, porque o que quero, isso não faço. O que tenho vontade de fazer, não faço. Quero pregar evangelho, não prego. Quero ser obediente, não sou. Quero ir para a igreja, não vou. Fico vendo live. Aí, vontade fraca. Quero ir, o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. A Bíblia manda ter comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. União, cada um nas suas próprias casas? Não. União no templo. Ah, temos que preservar. Preserve. Há distanciamento. Há higienização. Ninguém vai pegar esse vírus congregando. Porque há bom senso, há disciplina, há cautela e há cuidados. Então Paulo diz, o que quero, o que tenho vontade, não faço. Mas o que aborreço, o que não quero fazer, o que não tenho vontade, eu faço. Então Paulo se queixa. O querer está em mim, a vontade está em mim.
mas não consigo realizar essa vontade. Eu já vi crentes falar assim: quando chegar o tempo de Deus, eu vou entregar um folhetinho. Quando chegar o tempo de Deus, eu vou ser um pregador. Você nunca vai ser, porque o tempo de Deus já chegou. É o Kairós, é o tempo de Deus. O vosso tempo está pronto, Jesus falou. É agora. Agora ou nunca. Aleluia. Então, a Bíblia diz que quando Barnabé de Jerusalém foi para Antioquia, porque a palavra tinha ido para lá, e Barnabé chegando lá, vendo a fé dos irmãos, a alegria dos irmãos, exortou a todos a perseverar na graça de Deus, porque ele viu a boa vontade dos irmãos de cooperar, de ajudar, de servir o Senhor. Lá no livro de Atos, capítulo 11, vamos ler aqui a boa vontade de Barnabé e a boa vontade do povo que recebeu a palavra de Deus. Aleluia! O evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. E a mão do Senhor era com eles. Atos 11, 21. A mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus. A graça de Deus não é invisível, é visível. Barnabé viu o ânimo, a disposição, a vontade da graça de Deus. E se alegrou e exortou a todos os irmãos que permanecessem no Senhor com propósito do coração. O que falta muitas vezes para nós, irmãos, é iniciativa, é propósito, é compromisso. Propósito, compromisso. A vontade é fraca, mas lembre-se do compromisso. É mais fácil ficar deitado vendo uma live. Não é mais fácil? Eu vejo live. Por exemplo, irmão, vou dar um exemplo aqui muito simples. Quando você ensina, você perde a noção do tempo que está falando. Mas quando você ouve e analisa, você vê que foi um tempo suficiente. Que um irmão, não quero citar o nome, ele vê a live que ele faz. É bom, analisa os erros que cometeu. Eu tive essa aula no seminário. Analisar a própria prédica, a própria pregação. Que ponto você errou, que palavra você deveria omitir, que palavra você deveria ter falado e não falou. Quando você ouve a sua própria mensagem, você faz uma análise e se alimenta da palavra. Não é pecado analisar a própria comunicação. Mas você percebe uma diferença. Quem fala não percebe que falou muito, mas quem ouve analisa melhor. Vamos procurar que nem os cristãos de Antioquia ficar na graça de Deus. A graça de Deus enche teu coração de disposição, de ânimo pronto. É um crente animado, é um crente disposto, é um crente de propósito. Olha aqui. E chegou a fama dessas coisas em Jerusalém, mandaram Barnabé. E quando chegou, viu a graça de Deus e se alegrou. Barnabé ficou tão alegre porque viu o compromisso dos irmãos. Viu o propósito dos irmãos. Viu a graça de Deus nos irmãos. Você gosta de ficar perto de uma pessoa desanimada?
Qual o efeito? Você ficar desanimado. Mas fique perto de uma pessoa animada. Você fica animado. Paulo queria que os filipenses tivessem todos o mesmo ânimo e sentissem todos uma mesma coisa. Mas havia duas mulheres na igreja de Filipenses, dos Filipenses, Evódia e Sintique, eram duas irmãs cooperadoras, que houve algum problema entre elas e perderam o sentimento cristão. Então Paulo diz, eu rogo, imploro a Evódia, eu imploro a Sintique, que sintam o que nós sentimos no Senhor. E às vezes perdemos o sentimento de compromisso. Não temos mais propósito de vir para a igreja. Estamos assustados com a epidemia. Estamos contra Jesus, que disse, quando ouvir falar de guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, não vos assusteis. Jesus não quer ninguém assustado. Tenha confiança nele. Se proteja o máximo possível. Hoje eu vi na televisão, um senhor vem na sua banquinha vendendo máscaras. E os amigos zombavam. Ah, isso aí já está passando, rapaz, que você tira essa máscara daí e vai fazer outra coisa. Os amigos não usando máscara. De repente começaram a sentir febre muito alta e falta de ar. E já foram. E o homem da banquinha continuando usando sua máscara. Então, o bom senso, né, irmãos? A vontade de Deus leva à vitória. Quando você conquista uma vitória, tome cuidado para as futuras sementes de derrotas, porque ainda não chegamos ao fim da estrada, ainda estamos na jornada, estamos caminhando. E quanto mais a pessoa cresce na graça, mais deve ter medo de cair. Eu conheci um pastor que disse, as alturas da graça são perigosas. Falando da liderança cristã, as alturas são perigosas. Porque já pensou um líder tropeçar e cair na imoralidade, como tem acontecido? Aqueles que não têm fé, que não têm uma postura cristã, vão ficar escandalizados. Eu falava esses dias para um grupo, ai do mundo por causa dos escândalos. E expliquei por quê. Porque o mundo, por causa dos escândalos, não vão dar ouvido ao Evangelho. Ai do mundo que não dá ouvido ao Evangelho. Ai do mundo que não lê a Bíblia. Ai do mundo que não teme a Deus. Ai do mundo que não tem a alegria de Deus, por causa dos escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos. Então o mundo sofre porque não tem a graça do Evangelho. Não tem a disposição do Evangelho. Não tem o ânimo do Evangelho. Não tem o compromisso alegre que o Evangelho exige. João escreveu, os mandamentos de Deus não são pesados. Aleluia! Os mandamentos de Deus não são pesados. Em Provérbios 3:17 está escrito, os caminhos do Senhor são caminhos de delícias, e todas as suas veredas, paz. Aleluia! Provérbios 3:17, eu quero até repetir esse texto. Os caminhos do Senhor. Aleluia!
Provérbio 3:17. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas paz. O caminho do Senhor é a árvore da vida para os que seguram. Bem-aventurados são todos os que retêm. Irmão, segura, abraça, retém. Não abre mão. Irmão meu, segura para seres vencedor. De Deus armadura, de Cristo valor. Irmão meu, segura para seres vencedor. Segura, salvação. Segura. Fecha a mão, não abre mão do Evangelho. Segura a bênção. Não solte a bênção. Compra a verdade. Compra a disciplina. Compra a sabedoria e não a vendas. Provérbio 23:23. Vamos ver se é aqui. Não sei se é 23:22 ou 23:23. 23:23. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria e não a vendas. Compra a disciplina e não a vendas. Compra a prudência e não a vendas. Elias chegou para Acabe, um dos maiores pecadores da Bíblia, um dos piores reis de Israel, Acabe, casado com Jezabel. Elias falou assim: já te vendestes para fazer o que é mal aos olhos do Senhor? Não podemos se vender, não. Por quê? Porque Jesus nos comprou, nos redimiu. Você não pertence a você. O seu espírito não pertence a você. Não se conforme com o espírito frio. Seja fervoroso de espírito, servindo a Deus. Fervoroso de espírito é o espírito de Apolo. Apolo não era batizado com o Espírito Santo. Áquila e Priscila, um casal de missionários, ensinaram a Apolo mais pontualmente o caminho de Deus. Ou seja, os missionários Áquila e Priscila, natural do Ponto, diz a Bíblia, lá em Atos 18, eles ensinaram Apolo sobre o batismo com o Espírito Santo. Ensinaram mais pontualmente o caminho de Deus. Porém, a Bíblia diz que Apolo era fervoroso de espírito, poderoso nas Escrituras e ensinava diligentemente o caminho do Senhor. Você quer ser fervoroso no espírito? Seja poderoso nas Escrituras. É as palavras de Deus que gera o fervor. Cantar com fervor. Paulo disse, né? Cantando com graça em vosso coração. Colossenses 3,16. Cantando com fervor, não com grito, com gritaria. Cantando com fervor, com vontade. Fervor é sinônimo de vontade. Um crente fervoroso, o que é isso? Um crente cheio de vontade. Sentimos limitação? Claro. Sentimos sono? Claro. Sentimos cansaço? Claro. Somos humanos? Lógico, claro. Mas o espírito está cheio de vontade. O espírito está cheio de disposição. O espírito está cheio de fervor, não por ele mesmo. É o contato com a palavra de Deus. Enquanto Paulo esperava Timóteo e Silas, diz a Bíblia que Paulo foi impulsionado pela palavra e começou a dar testemunho.
aos judeus que Jesus era o Cristo. Se ele tivesse vazio da palavra, ele seria impulsionado pela palavra? Não. Se você está mal alimentado com a palavra de Deus, como é que a palavra de Deus vai fluir de seus pensamentos e suas palavras? Você lê pouco, estuda pouco, e eu também, irmão. Eu também. Os obreiros também não têm todo o tempo livre para poder ler. Cada caso é um caso. Mas deveríamos ter mais dedicação. No Congresso de 1971, em Amsterdã, na Holanda, capital da Holanda, houve vários congressos de evangelização mundial. Começou em 71, 83, 86 e o ano 2000. 4 ou 5 congressos de evangelismo mundial em Amsterdã, capital da Holanda. E Billy Graham disse numa das palestras: os cristãos perderam a disposição e a dedicação de pregar o Evangelho. Foi as primeiras palavras do pastor, que estava liderando a cruzada, liderando a conferência de pastores da Europa, as Américas, Ásia e África. Mais de 5.000 pastores de todos os países naquela conferência na Holanda. E quando chegaram na cidade de Roterdã, onde tem um dos maiores portos do mundo, a entrada da Europa, por Roterdã, lá em Roterdã tem uma estátua tão grande de um homem olhando para o céu com o coração partido. Uma estátua de um homem olhando para o céu com o coração partido. Os pastores fizeram um círculo naquela estátua em Roterdã e fizeram uma oração pela conferência, onde seria abordado muitos assuntos de antropologia bíblica, a doutrina do homem, a doutrina de Deus, a doutrina da salvação. Vários palestrantes da Ásia, da Austrália, Estados Unidos, enfim, fizeram uma roda assim diante daquela estátua em Roterdã e oraram. E foi uma bênção. Eu tenho um dos livros que eu comprei no navio Doulos. Antigamente, esse livro de papel jornal, eu não deixo as páginas ficar amarelas, que eu ponho no sol, ponho no ar. Eu quero conservar aquele livro. Um dia eu fiz uma oração: Jesus, eu sei que no céu tudo será preenchido, tudo será completo, tudo será satisfeito. Mas, Senhor, não me deixa perder a saudade dos meus livros. Você tem saudade do que você tem? Tem aquele ditado, né? Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. A vontade é importante, irmão. Vamos ler aqui algo sobre a vontade? Toda iniquidade do mundo ímpio deve-se à disposição de uma vontade maligna. Toda iniquidade do mundo ímpio se deve à disposição de uma vontade maligna. Cuidado com a vontade maligna, que vem do pensamento maligno, da imaginação maligna. A vontade é a força fundamental, a base da personalidade. Se não existisse vontade, não existiria inferno. Dá para entender isso? Pela má vontade de escutar o Evangelho, você pode não estar indo para o céu. Deus olha mais para nossas vontades do que para as nossas obras. Porque às vezes podemos fazer uma obra sem colocar o coração.
né? Deus olha mais para nossas vontades do que para as nossas obras. O pecador, em sua natureza pecaminosa, olha aqui, ó, nunca pode ter uma vontade que concorde com Deus. Olha aqui. O pecador, com sua natureza pecaminosa, nunca pode ter uma vontade que concorde com Deus. A vontade é o fator decisivo em tudo que fazemos, em todas as esferas da vida. Ela estabelece alternativas. Agora vamos falar um pouquinho de vitória. Tome cuidado para que as vitórias presentes não tragam sementes de futuras derrotas. Não pare de vigiar. Porque o que você venceu até hoje, cuidado com as sementes que podem ter derrota no futuro. Cuidado com os espinhos da vida, as ervas daninhas. Ou seremos controlados por Satanás, ou pelo eu, ou por Deus. O controle de Satanás se chama escravidão. O controle do eu se chama futilidade, coisa fútil, banal, vaidade. O controle de Deus é a vitória. Um homem controlado por Deus é um homem vitorioso. Seja controlado por Deus. Seja cheio do Espírito Santo. O que é um homem cheio do Espírito Santo? É controlado pelo Espírito Santo. Uma vitória dentro de nós é 1000 vezes mais gloriosa do que qualquer vitória fora de nós. Uma vitória dentro. Aquela vontade de não pecar. Aquela vontade de agradar a Deus deve ser muito grande dentro de nós. Sejamos tão vigilantes depois da vitória quanto antes da batalha. Quanto mais a pessoa cresce na graça, mais deve ter medo de cair da graça. Há uma única resposta para a derrota, é a vitória. Uma vida cristã vitoriosa não é uma qualidade de cristianismo reservada para a elite dos eleitos. Mas a vida cristã vitoriosa é a vida cristã normal para todos os crentes. Vida vitoriosa vem de uma vontade forte. A vitória vem de uma vontade que só Deus dá. Toda boa disposição, toda boa vontade vem da graça. John Wesley dizia: o ser humano não tem um só bom pensamento que não venha da graça. Tudo que não é bom não vem da graça de Deus. A graça de Deus nos favorece. Disse Davi num dos salmos: Senhor, bem sei eu que tu me favoreces. Onde está esse salmo? Salmo 41. Vamos ver como a graça está sempre a nosso favor, a disposição de Deus está sempre a nosso favor, a vontade de Deus está sempre a nosso favor. Salmo 41, 11. Por isto conheço eu que tu, Senhor, me favoreces. Salmo 41, 11, se você quiser anotar. Salmo 41, 11. Por isto conheço eu que tu me favoreces. Agora o 12. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. O homem virou as costas para a face de Deus, mas Davi
está confessando para Deus a sua fraqueza. Ele não conseguia ser sincero. Nem nós conseguimos. Porque a sinceridade vem de Deus. A simplicidade vem de Deus. A fé vem de Deus. A disposição vem de Deus. A vontade vem de Deus. Olha aqui, ó. Salmo 41, 12. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade. Você é sincero hoje? Pede para Deus se sustentar sempre. Olha lá. E me puseste diante da tua face para sempre. Olha a certeza de vida eterna do rei Davi. Tu, Senhor, me puseste diante da tua face para sempre. Aleluia. E no Salmo 48, 14, para finalizar, Salmo 48 fala das belezas do Monte Sião e fala de Jerusalém. Mas no último versículo, Salmo 48, 14, porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Olha aqui, a vida eterna. Ponto e vírgula. Agora a morte física. Ele será nosso guia até a morte. Aqui está falando da morte física. Espírito Santo é o nosso guia enquanto vivemos aqui. Porém, olha o que o salmista diz. Porque esse Deus é nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Tem um ditado de um teólogo que ele diz assim: Satanás pode querer te abater, te tentar, influenciar, te perseguir, até o caixão. Depois de lá, não. O que quer dizer isso, irmão? Que enquanto respiramos, somos tentados, somos perseguidos, somos perturbados por ele. Ele não para de atacar. Né? Quando Jesus estava na cruz, Satanás pensou: venci a humanidade. Ele dizia que é Salvador, que cura, venci. Mas a cruz foi a derrota dele e a nossa vitória. Ele só pode nos acompanhar até a morte física. Mas nós temos vida espiritual, que está escondida com Cristo, e Satanás não vê. Colossenses 3:3. Você tem vida espiritual? Você tem vida eterna? Vamos ver aqui, Colossenses 3:3. O versículo 1 diz assim: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos para o pecado, e a vossa vida espiritual, ou vida cristã, está escondida com Cristo em Deus. Tudo guardado. Tua alma está guardada. Teu espírito está guardado. E teu corpo está guardado. Mas como temos liberdade de escolha, livre-arbítrio, podemos não conservar o espírito, ele se torna frio, não conservar a alma, ela se torna amargurada, magoada, ressentida, triste, e não conservar o corpo. Comer demais, não zelar do corpo. A desgraça da prostituição, se você não vigiar, com a porta dos olhos e do pensamento, que são as janelas da alma, os olhos, os ouvidos, a mente, o pensamento. Paulo diz assim: todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados. E o Deus de paz o santifique em tudo. A vontade de Deus é santificar o nosso espírito, alma e corpo.
Porém, Paulo diz, sejam conservados. Nós temos a nossa parte, conservar a nossa fé, conservar nosso espírito, alma e corpo. Conserve. Com a ajuda de Deus, podemos chegar lá. Oremos. Senhor, só o Senhor pode nos dar uma vontade forte para a vitória final. A fé é o começo da estrada, o amor é o fim. Muitos pararam no caminho porque faltou o amor. É que nem o carro que falta gasolina, fica na estrada. Tem muito crente na estrada, parado, faltou amor, não ama mais. Só vive para criticar, para murmurar, não faz mais nada, não se preocupa com as necessidades da igreja e do mundo. Não tem mais óleo, estão parados. Senhor, coloque em nós o azeite do Teu Espírito Santo, que é o amor, para a gente ir até o fim amando. Está escrito, Senhor, em João 13, que o Senhor amou os seus apóstolos até o fim, quando lavou os pés deles. Os amou até o fim. Aumenta o nosso amor por Ti, porque nós Te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Mas o nosso amor é fraquinho. O nosso amor é com muita dificuldade que a gente quer Te amar. Mas derrama o Teu amor no coração do Teu povo, agora. Derrama o Teu amor para que possamos ir até o fim. Dá-nos uma vontade mais forte, uma disposição melhor. Derrama a Tua graça, porque a Tua graça nos basta. A Tua graça nos preenche. A Tua graça é a resposta quando o Senhor diz não. A Tua graça é melhor que a vida. Salmo 63. A Tua graça é melhor que bens materiais. Porque o jovem rico voltou triste. Mas quem tem a graça se alegra com o Senhor. A graça não é triste, mas os bens materiais, o rico voltou triste. Porque ele queria o Senhor. E o Senhor é a graça. Mas ele não teve vontade. Perdeu a vitória. Nos ajuda, Senhor, ter vontade para alcançar a vitória. Em Teu nome oramos. Amém.